Olá, meus queridos alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé, a FAFIMA, da disciplina de História do Rio de Janeiro. Estamos de volta para mais uma videoaula com o cumprimento da nossa carga horária. E aos amigos também que visitam o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos discutir o texto O Rio de Janeiro a partir da corte portuguesa, planos, intenções e intervenções do século XIX, da professora Amanda Lima dos Santos. Vamos encontrar nesse texto, que começamos a discutir hoje, um novo ponto de vista sobre a transferência da família real portuguesa, que nós já discutimos aqui bastante, já apresentamos em outro texto, do professor Ernesto Leal, mas vamos ver pelo ponto de vista de mais uma pesquisadora da história do Rio de Janeiro. Vamos ver a reconstrução da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro. Agora o Rio de Janeiro vai ganhar essa importância, que será a capital de todo o Império Português. Há um ponto muito interessante que vai ser apresentado para nós, é a participação da missão artística francesa. Eu tenho por interpretação do texto da Amanda que ela destaca bastante a forma como a missão artística francesa participa da vida cotidiana do Rio de Janeiro, da corte, da presença da corte aqui, e é uma forma bem diferenciada. Eu acho que todos vocês vão gostar muito, porque é uma novidade para nós, que estamos acostumados a lidar só com as imagens, com as transformações, com as pinturas. Agora ela tem um outro ponto de vista. Vamos ver as transformações do Rio de Janeiro pós-independência. Nós estaremos inaugurando esse novo segmento, esse novo tema, que é o nosso próximo, o Rio de Janeiro durante o período do Império Brasileiro. Vamos ver o Rio de Janeiro, o processo de modernização, e que não é uma coisa nova, nós falamos aqui em outro momento, né? Já em 1770, 1780, existia um projeto de modernização do Rio de Janeiro, de valorização da cidade, se pensava em mudar a cidade. E, por último, as primeiras intervenções do século XX, já abrindo, né, aquela questão da transformação urbanística que vai desembocar na modernização do Pereira Passos. Como eu disse anteriormente, a professora Amanda ela tem pontos de vista bastante interessantes de assuntos que nós já debatemos aqui. Quando ela se refere à transferência da família real portuguesa, ela afirma no texto dela que é um divisor de águas no processo histórico brasileiro e da evolução do Rio. Bom, do processo histórico brasileiro nós já vimos que o Brasil vai alçar a condição de uma das capitais do Império Português. África, Europa e Ásia são locais que têm colônias portuguesas, passam a dever obrigação ao Rio de Janeiro. E isso faz com que o Rio de Janeiro se torne essa cidade que precisa de outras características e que todas as pessoas do mundo começam a vir para negócios, para conhecer, para trabalho. Isso causa uma diferença importante para o Rio de Janeiro. E aí já nasce um projeto de se construir uma nova capital durante todo esse período em que o príncipe regente vai estar aqui. Ele aqui vai se tornar, né, o imperador português, o governante todo do Império Português, e aqui ele já cria a ideia de uma nova capital imperial. É muito interessante que aqui a gente vê surgir a ideia de que a corte não vai embora. Naquele momento, o texto nos dá pistas para a gente, né, de que naquele momento não se pensa em voltar para Portugal. A sede vai ser aqui. Como esse é um projeto antigo, isso não acontece aí ao acaso, é bom também se afirmar isso, a ideia é de
criar uma cidade confortável, uma cidade segura, uma cidade salubre, porque a questão da salubridade está muito em voga, né, vai entrar muito em voga aí logo no século XIX. Então o príncipe regente pensa nessa questão. Ela fala também e discute muito interessantemente que em 1778 e 1790 já surgem os primeiros projetos de remodelação. Olha, a coroa nem pensa em estar aqui ainda. 1778, nós podemos afirmar que nós estamos vendo modificações burguesas na Europa. Né? Os burgueses começam a se articular. A burguesia começa a montar um projeto de se chegar ao poder. Mas a burguesia, nem a Revolução Francesa, que é digamos assim, o ícone, né, da tomada do poder pelos burgueses na Europa, nem a Revolução Francesa aconteceu em 1778. E já se pensa num projeto, né, de remodelar a cidade do Rio de Janeiro. Em 1790, esse projeto ganha fôlego de novo, mas agora nós já temos, né, a Revolução Francesa ocorrendo, e isso começa então, dá para a gente a compreensão de que a vinda da família real portuguesa a tornar o Rio de Janeiro a sede do capital, a sede da capital, desculpa, do Império Português, já é uma ideia que vigora durante esse momento aí finalzinho do século XVIII. E assim, como nós falamos anteriormente, a tomada de medidas do príncipe regente aqui no Rio de Janeiro tem vários aspectos importantes. E aqui no texto, a Amanda discute com a gente de que digamos assim, a decretação, a liquidação do pacto colonial entre o Brasil e Portugal. Tanto é que nós não voltaremos mais a ser colônia. Nós vamos nos tornar um país independente e marca, né, registra-se aí que a família real portuguesa, a vinda dela é um desses fatores que marcam esse momento de transformação. Tanto que a tomada de medidas do regente aqui no Brasil, a abertura dos portos, a criação de instituições administrativas, a própria reforma do Paço Imperial no Rio de Janeiro, aponta para a gente que aqui vai ser a capital e que não voltamos mais a ser uma colônia. Né? A capital do Império Português será aqui. E aí, em relação a essa integração do Rio de Janeiro com o mercado mundial, com o contexto internacional de comércio burguês, nós vamos ver que reafirmado através de algumas medidas. Entre elas, o texto vai destacar para a gente a criação da Intendência Geral da Polícia. Essas medidas começam a mostrar para a gente, a Amanda discute no texto, começam a mostrar para a gente que busca-se transformar o Rio de Janeiro através de decisões técnicas. Bom, vai se criar uma intendência geral de polícia para se fiscalizar, para se ordenar, para se administrar de forma correta o Rio de Janeiro, ou todo o Império a partir do Rio de Janeiro, porque ela vai ser uma intendência geral de polícia, não vai ser intendência geral do Rio de Janeiro, que a posteriori vai ter a sua. A outra medida é um diagnóstico médico da cidade. Quais são as áreas seguras para a sobrevivência da família real? Através desse diagnóstico médico e também da próxima medida, que é a terceira, a criação de um mapa oficial da cidade, começam a se criar os instrumentos de controle, começa-se a fazer um diagnóstico sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aí, atenção, que isso é muito importante para a gente nas nossas aulas, no ensino fundamental, né, no ensino médio, registrar que é o primeiro mapa oficial da cidade do Rio de Janeiro, que vai surgir aí com a presença da família real aqui no Rio de Janeiro. É interessante registrar que a reconstrução
da corte portuguesa no Rio de Janeiro foi marcado por essa presença, pelo que representava a família real portuguesa aqui no Brasil. Né? O Rio de Janeiro passou não só a ser uma capital do Império Português para o mundo todo, como passou a ter influência em todo o Brasil, como passou a ser a capital do Brasil, de onde emanavam as decisões, de onde se resolvia todas as questões do Brasil. E aí, bem na verdade, é o primeiro momento, de acordo com o que a gente conseguiu apreender aí do texto, é o primeiro momento da ideia de civilização no Rio. A Intendência Geral de Polícia é uma instituição que já vem com a coroa portuguesa. A Intendência Geral de Polícia é uma instituição que a família real traz e responsável pelas obras públicas. Então, quando ela se organiza e se estabelece aqui, já se sabe que vai ter reformas, que vai ter mudança. Quando o regente diz assim, olha, nós vamos reorganizar, nós vamos, ao reconstruir a corte, nós vamos reorganizar a Intendência Geral de Polícia. Ele quer dizer o quê? Que a cidade vai precisar passar por uma reforma. E aí essa seria uma nova maneira de se pensar a cidade. Né? Uma nova forma de querer que essa cidade se torne uma cidade representativamente, arquitetonicamente, modelarmente, como a capital do Império Português. Então, a afirmação no texto de que a reconstrução do Rio envolvia a marginalização da estética e das práticas é exatamente isso. Aquele modelo estético, aquele modelo das práticas de vivência, aquele modelo que estava estabelecido no Rio de Janeiro desde a sua fundação, esse vai ficar à parte. Vai se construir, vai se reconstruir modelos que, de acordo com a importância, né, com, digamos assim, o gabarito de uma capital do império, do império, de um império europeu. Né, uma cidade que vai agora controlar, inclusive, estará acima de uma cidade politicamente, digamos assim, que é Lisboa, uma cidade portuguesa. E começamos então a falar da presença da missão artística francesa. Vale destacar, muito interessantemente, a Amanda fala no texto que só vai ganhar esse nome de missão artística francesa muito tempo depois. Né, o seu representante, o seu líder, né, o chefe dessa missão, que era o Joaquim Le Breton, não chama assim, né, a pesquisa da Amanda revela isso pra gente, e é muito interessante, porque qual seria o objetivo dessa missão? Modernizar e afastar os traços coloniais da cidade. Não se quer mais que o Rio de Janeiro seja aquela cidade colonial. Isso é revelador pra gente. Porque tudo que a gente discutiu de capitalidade do Rio de Janeiro, anteriormente, nas nossas aulas anteriores, começa a ser afirmado aqui. Aquela ideia que o professor André Nunes de Azevedo, nós já discutimos bastante os textos dele, apresenta para a gente como o Rio de Janeiro, como uma capitalidade, ela começa a ser reafirmada aqui. Ela começa a ganhar corpo aqui com a presença da missão artística francesa, e a Amanda fala isso para a gente, e nós, geralmente, essa ideia não é apresentada para a gente nos livros didáticos. Até mesmo alguns autores da historiografia atual não apresentam esse ponto de vista dessa importância da missão artística francesa. Projetou-se então a decoração de inúmeros festejos públicos. O que isso quer dizer? Quais eram os objetivos? Por que dar ao Rio de Janeiro esse novo projeto, essa nova decoração, esse novo tom? Porque era a capital do Império Português. Tinha que se tornar uma cidade a nível europeu, nos mesmos moldes. Então, além disso, muito interessantemente, nós vemos no texto que é preciso se reafirmar a condição de elite da corte diante das camadas populares.
Muito se discute na historiografia o fato de que muita gente de outros lugares do Brasil acorreram para o Rio de Janeiro para conhecer, para ver a família real portuguesa, até mesmo de outras cidades daqui da América do Sul. De Buenos Aires vieram comissões de representantes, vieram viajantes para conhecer a família real portuguesa, estava aqui, de outras cidades, do Paraguai, de Montevidéu, vieram muitas comissões para conhecer. E o Rio de Janeiro já começa então a ganhar esse destaque. A ideia dessa remodelação, dessa decoração desses pontos, desses patrimônios de festejo, é transmitir a ilusão de uma capital europeia. E a Amanda afirma isso no texto muito interessantemente. Só que entendemos, né, não só pelo texto da Amanda, como também por outros ícones da historiografia do Rio de Janeiro, nós entendemos que a missão artística não vai produzir essas transformações por uma série de fatos que ocorrem na história. A derrota de Napoleão na Europa, as revoluções liberais pela Europa fora, destacadamente a Revolução do Porto, que cobra a volta, né, do regente, agora do rei português, para governar. As cortes portuguesas, o parlamento português cobra a volta dele e, consequentemente, isso vai interromper o processo. Vai haver uma tentativa de recolonização do Brasil, que vai desembocar na nossa independência. Então esse processo vai ser interrompido. E aí é interessante que o texto mostra para a gente que o projeto, aquilo que se projetou pela missão artística francesa, só vai ganhar maturidade no Brasil após 1840, já no Segundo Império, já no momento em que o Império Brasileiro começa a ganhar consistência, aí vai começar vai ganhar maturidade, vai ganhar espaço esse novo projeto de transformação do Brasil, a partir da transformação do Rio de Janeiro. Mas destaca-se que eles vão produzir um relatório que vai ser referência para se pensar a cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Esse relatório vai ser referência até nas transformações que vão ocorrer no século XX até 1930. Eu tenho feito uma pesquisa atualmente no meu curso de doutorado, e eu tenho que falar justamente disso. Né? Após a reforma do Pereira Passos, o que aconteceu? O que os prefeitos que vieram após Pereira Passos? E eu tenho notado que o projeto continua. O próprio sucessor do Pereira Passos, que é o Souza Aguiar, ele continua o mesmo projeto. Ele apesar das contas que o Pereira Passos deixa para ele pagar, ele vai se preocupar com a salubridade pública, com a transformação do Rio de Janeiro em uma cidade salubre, uma cidade bonita, que é o segundo item que aparece aí pra gente, que é o aformoseamento. A Amanda usa essa palavra muito interessantemente, da cidade, para se tornar uma cidade formosa, uma cidade agradável. E esse projeto vai até 1930, né, quando a grande revolução do Brasil, a revolução eu costumo chamar, muita gente não gosta, mas eu digo que é uma revolução com características burguesas no Brasil, né? Porque vai tirar a aristocracia do poder e vai dar esse caráter mais burguês para a política, a governança brasileira. E aí nós vemos a afirmação de que esse projeto da busca da salubridade do Rio de Janeiro
vai ganhar consistência. Nós encontramos aí no texto, né, algumas afirmações muito interessantes a respeito disso. Por exemplo, ela discute que há o agravamento dos problemas de saúde pública, e aí as pandemias, as epidemias que acontecem no Rio de Janeiro. Essa palavra pandemia está tão em voga nos nossos dias atuais, né? Tão na moda, mas não é privilégio nosso, né? A varíola, a febre amarela vão estar muito presentes no Rio de Janeiro, vai matar muita gente. Esse também é um dos objetos da minha pesquisa, que eu falo do Rio de Janeiro na minha tese. E essa questão de se buscar a resolver o problema da saúde pública vai estar presente aí durante todo o século XX, né? Vai passar pelo século IX, vai entrar pelo século XX, todo o século XX, buscando se a resolução desse problema. Ele começa com Oswaldo Cruz, né, que dá o start, né, num modelo intervencionista, autoritário, não sei, né, não vamos discutir esse detalhe, mas ele dá o start da busca de se resolver isso e resolve o problema, né, e isso vai culminar até com a intervenção, né, no Morro do Castelo, que resolve um problema, né, que são o enlameamento, não sei se essa expressão é muito correta, do centro do Rio de Janeiro quando chovia, o Morro do Castelo, onde era, né, chovia, escorria aquela lama pelo centro da cidade, onde muito perto da Praça 15, ali na 1º de Março, também para o lado onde hoje é a Avenida Rio Branco. Então era preciso resolver isso, e a intervenção do Carlos Sampaio, do prefeito Carlos Sampaio, vai ser a outra ponta daquilo que se buscou na reforma do Pereira Passos, do Oswaldo Cruz como sanitarista, buscou se resolver. A classe proletária vai adensar as freguesias urbanas, também vai continuar isso, para resolver o problema de salubridade, vai ter que se demolir, vai ter que se reformar, né, fazer um bota abaixo, como se apelidou a reforma do Pereira Passos. E esse bota abaixo, ele é uma intervenção assim bem vertical, também é bastante discutível isso. Alguns defendem que era necessário, que ele foi aquele que transformou a cidade, que foi o benfeitor da cidade. Outros dizem que ele é aquele que vai ser propulsor das favelas, do inchaço das favelas. Agora, eu acabei de escrever um artigo, eu não estou com o nome dele nem ainda gravado na memória, que vai falar justamente disso, que é o dia que o Pereira Passos sai do poder. Ele é aplaudido durante toda a avenida que vai levar o nome dele, Passos. Quando ele sai da prefeitura, durante toda a Avenida Passos, ele é aplaudido, e as pessoas chegam a tirar os jumentos que puxam a charrete dele, o veículo dele, e as pessoas puxam o carro aplaudindo, gritando o nome dele. Então, essa intervenção pode ter sido ruim, mas naquele momento as pessoas, entendendo ou não o que estava acontecendo, eles aplaudiram, eles meio que endeusaram Pereira Passos. Então isso é bastante discutível. E aí nós vamos ter um fator propulsor que vai meio que equalizar a questão da classe proletária viver mais distante dos centros, que são os transportes ferroviários, que no século XX vão ser assim a modernidade, o avanço. Né? Eles já começam no século XIX a ligar pontos da cidade e pelo Brasil afora, de um modo geral, mas no século XX o transporte ferroviário vai ser o propulsor, vai ser o grande avanço de transformação da cidade, de ligação do Rio de Janeiro com as vastas regiões, as mais distantes regiões do Brasil. E aí nós vamos ver nessas grandes transformações as contradições sociais que estão presentes, inclusive nas fortes epidemias. Eu falei aqui, né, do sanitarista, do Oswaldo Cruz, e ele é um dos que vai, né, intervir, nós vamos ter a maior revolta
a maior revolta urbana do Rio de Janeiro no século XX, que é a revolta da vacina. Nós vamos ver esses acontecimentos, né, que vão mostrar as contradições sociais, é isso que a Amanda fala, as contradições sociais das grandes transformações. Tem grandes transformações, como eu acabei de falar do Pereira Passos, são avanços, são, mas e as questões sociais? E o povo, né? E os direitos sociais que a democracia pressupõe? Esses ficam de lado, ficam relegados a um plano posterior, que não se leva em consideração as necessidades mais básicas da população, dos trabalhadores, daqueles que têm inclusive que migrar para os morros, para as favelas, inchando as favelas no Rio de Janeiro. Achamos que as favelas é um problema nosso. Que é uma questão que nós temos hoje, resolvemos hoje. Isso começou ontem. Essa nossa visão imediatista dá a impressão para a gente que a favela é uma questão nossa, mas a favela é uma questão que surge justamente na resolução desses problemas sanitários, desses problemas de saúde pública no Rio de Janeiro. E aí, para isso, nós temos que, a longo prazo, entendo eu, se quisermos resolver esse problema, temos que, a longo prazo, temos que fazer um projeto de moradia, de segurança, de saúde nas favelas, para que se possa resolver esse problema que muito nos aflige, que envolve segurança, que envolve saúde pública, que envolve moradia, que envolve trabalho nos nossos dias atuais. E aí, já caminhando para o final do texto, nós vamos ver, ela discute, e é muito bem apresentado para a gente, as primeiras intervenções no século XX, com um caráter excludente. Essa é uma afirmação minha, não é da Amanda. A ideia, segundo ela, da difusão da modernidade com base em experiências europeias. A minha conclusão se baseia no fato de que na Europa também as intervenções são excludentes. Nós vamos ver que o Haussmann, né, o barão Eugênio Haussmann, que foi, digamos assim, o mentor do Pereira Passos, foi convocado para resolver um problema das revoluções. A intervenção balística dele para alargar as avenidas foi justamente para que a polícia tivesse, né, acesso, domínio de áreas que eram becos, que eram vielas. Qualquer pesquisa que nós fizermos sobre Paris, que é o objeto da reforma do Haussmann, e que o Pereira Passos participa desse projeto, nós vamos ver o momento anterior, qualquer pesquisa que fizermos no momento anterior e o momento posterior, nós vamos observar que é esse o objetivo. E aí nós temos a ideia de uma cidade monumental, né? O Rio se tornar uma cidade de grande expressão. Nasce aí já a ideia de reforma, de aformoseamento, como disse a Amanda no texto dela, era uma coisa. Agora nós temos a ideia de uma cidade monumental, e que essa ideia, a reforma, através dessa ideia, vai fazer com que as pessoas sejam expulsas do centro. Essa área do centro vai se tornar uma área burguesa, uma área de comercialização. Não é mais a área de habitação. E nós vemos isso no Rio de Janeiro até hoje. Não só no Rio de Janeiro, mas como em outras cidades do Brasil. Por isso que o Rio de Janeiro vai ser referência nas transformações que vão surgir aí durante o século XX nas cidades. Nós temos até as pequenas cidades, se nós observarmos bem, isso demora a acontecer nas cidades pequenas, mas também acontece. Os centros urbanos passam a ser locais de comercialização, né? Locais de transações econômicas. Eu vou dar um exemplo que talvez alguns que estão visitando o nosso canal não vai entender muito bem, mas os meus alunos vão entender. Há pouquíssimo tempo, aqui em Macaé, na nossa cidade, a Avenida Rui Barbosa era uma avenida de habitação.
hoje se tornou um calçadão comercial. É essa a ideia, é essa transformação, esse exemplo que a gente pode usar e que acontece no Rio de Janeiro. Né? Só que aquela intervenção do início do século XX no Rio de Janeiro, que nós chamamos de bota abaixo, né? Apelidamos de bota abaixo do Pereira Passos, recupera novas maneiras de se pensar a cidade. Né? Assim como Macaé, que é o exemplo que eu acabei de dar, está agora, final do século XX, início do século XXI, começa a ser repensada a partir o seu centro ser repensado, né? E as pessoas começam a criar novos bairros periféricos. Vou citar aqui outros exemplos que algumas pessoas podem não conhecer, mas os alunos vão ter isso em mente. Bairros como Lagomar, como o próprio aeroporto, né? Como a Barra. Esses bairros periféricos são áreas que vão surgir a partir dessa mudança que se processa no centro da cidade. Tem alguns que já são mais antigos, são mais tradicionais e mantêm aquela condição antiga de moradia e muito próximo da cidade, como por exemplo a Aroeira, que é um exemplo espetacular, que tem muito que a gente estudar sobre a Aroeira na questão social, na questão de fornecimento de mão de obra para o centro, para as nossas indústrias internacionais. A Aroeira é um ícone e que a gente precisa, tá aí até como sugestão, quem quiser fazer um TCC baseado nisso aí, a história da Aroeira é espetacular. Tá bom? Mas o Rio de Janeiro, o bota abaixo, recupera a maneira de pensar a cidade pelo perfil europeu, por aquele, o Pereira Passos, eu volto a afirmar, foi aluno do Haussmann, aprendeu lá como é que se fazia, avenidas largas, né, a Champs-Élysées é o modelo mais ou menos da Avenida Rio Branco, né, que era a chamada Avenida Central, aqui na reforma do Pereira Passos. Então, esse modelo de se repensar a cidade vai ser a referência do século XX. Assim, a Amanda termina o texto dela. Eu achei muito interessante, é um texto não muito longo, né, e de uma leitura agradabilíssima, eu gostei, e vocês podem comentar comigo, ou comentar aqui no YouTube, né, no nosso canal, ou comentar particularmente o que vocês acharam do texto, tá bom? Que nós estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Até uma próxima aula.